do canal. E se você tiver dúvidas, né? Se você tiver dúvidas, você pode tanto escrever aqui nos comentários, que a gente lê depois, tá? Ou você pode mandar um e-mail para a gente em shukikan.dojo@gmail.com, tá? Sensei, alguém... eu acho que o Sensei já falou disso recentemente, mas alguém mandou um comentário há uns dias atrás pedindo ajuda em relação aos olhos com a quantidade de telas que a gente está tendo que enfrentar hoje o tempo todo. Que você tem que ficar o tempo todo vendo o computador, tem que o tempo todo ficar olhando o celular, a televisão, etc e tal, né? O que a pessoa pode fazer para proporcionar esse descanso aos olhos ou a mesma preparação para o olho para que ela possa aguentar tudo isso? Aí existem duas questões, né? Uma das questões é a questão muscular. Você tem 3 músculos no fundo dos olhos que movem seus olhos. Inclusive a questão do foco, né? Olhar longe, olhar perto, a questão do foco é propiciada por esses músculos. E existe uma outra questão, o relaxamento da musculatura mais externa, que seria a musculatura facial per si. São duas questões diferentes nesse caso, assim. Eu vou falar então agora sobre essa musculatura mais externa. Um mecanismo bastante eficiente para você liberar esse tipo de relação tensional é você entender a relação de contato. Então, o que é ter contato sem deformar, sem apertar? Se você entende a relação de contato, você pode tentar uma coisa diferente. Você pode fechar os olhos suavemente e buscar sentir a menor pressão possível. Seria uma coisa como os cílios se tocam, mas não existe a pressão da pálpebra. Então, seria fechar os olhos e os cílios se tocam, cuidando para que não haja pressão da pálpebra. Para você conseguir isso em toda a extensão, né, da linha de cílios, você vai perceber que não é exatamente a ação mais fácil, mais tranquila do mundo de se fazer. Porque há uma tendência de simplesmente deixar que a pálpebra aperte, né? Ou seja, simplesmente desaba. O controle da musculatura, que diz respeito ao movimento da pálpebra, é um controle muito interessante, porque se você domina essa relação e você tem uma leve dilatação lateral de narina, você vai perceber que as tensões que existem ao redor desse músculo que chama orbicular de olho, ao redor de olho assim, elas ficam bastante evidentes. Ao ficar bastante evidentes, você pode assim dar um comando de relaxamento a essas áreas que estão mais incomodadas. A musculatura profunda de olho, você pode fazer assim, você mantém esse contato, não aperta, o contato dos cílios, sem que a pálpebra pressione, e você olha, por exemplo, para o lado. Você pega o globo ocular e olha para o lado. Você mantém fechado e olha para o lado. Mantém esse contato leve de pálpebra olhando para o lado. Ao fazer isso, você vai obrigar essa musculatura de fundo de olhos a ter a sensação da expansão. Um tipo de liberação de esforço tensional. Obviamente, você olha para um lado, faça o processo, liberando a ação tensional, olhe para o outro, leve o globo ocular para o outro, para cima e para baixo. Você pode levar para as diagonais, se você quiser treinar. Esse é um exercício que ajuda a corrigir, inclusive, algumas pequenas, não situações maiores, mas alguns tipos de pequenas deformações de globo ocular. Assim. Quem fica muito tempo na tela, termo geral, ele também tem uma segunda dificuldade, que diz respeito à visão. Ele fica com a visão central. Nós temos 2 tipos. Tem uma visão central, que é o foco, e tem uma visão periférica. Quem fica muito tempo na tela e cansa é que fica muito tempo na visão central. A ideia passaria pela sensação da percepção conjunta da visão periférica. No caso de você manter somente a visão central, as áreas do cérebro para a visão central e periférica, elas não são exatamente coincidentes, elas são próximas, mas não são coincidentes. Então, quando você mantém a relação da visão central e periférica, você não concentra toda a percepção da realidade apenas naquele pequeno ponto, naquela tela. Você acaba trazendo uma área maior, fazendo com que haja uma sensação de esforço, um esforço cognitivo menor. Curiosamente, quando você percebe mais amplo, a sua sensação de segurança de estar no mundo é maior. Quando você percebe pequeno, fechado, a sensação de segurança de estar no mundo é mais restrita. Então, para você ter uma sensação de conforto, segurança de estar no mundo, você precisa de uma sensação mais aberta. Então, a visão periférica precisa estar viva,
na sua atenção consciente. Então, enquanto você lê, enquanto você assiste, você mantém essa visão periférica, pode ser que isso impeça você, por exemplo, numa ideia de um filme, você não conseguir se perder no filme, entrar no filme. Por outro lado, faz com que você mantenha uma sensação de segurança, de apesar de estar num filme, se supostamente algum bicho fosse atacar, você perceberia, você reconheceria, você se manteria numa condição em que você poderia se levantar, fugir, se defender. E isso aumenta um certo estado de conforto de estar no mundo, apesar de quem está começando acaba tendo um certo desconforto, que parece um esforço, esse reconhecimento da visão central e periférica de forma conjunta. São meios. Obrigado. Muito obrigado, Sensei. A gente vai continuar fazendo isso, então, Sagai Sensei vai responder as dúvidas de vocês no começo dos vídeos, enquanto a gente espera que vocês chegarem, e daí, mais ou menos nesse horário, Sagai Sensei assume a aula, e a aula é toda sua, Sensei. Ok, obrigado, Sensei.